Os direitos dos gays. A maior vitória do movimento gay na década passada foi mudar a direção do debate. Em vez de se discutir sobre a conduta, fala-se sobre identidade. Qualquer um que se opõe ao homossexualismo passou a ser visto como agressor dos direitos civis dos cidadãos homossexuais. Os ativistas gays podem até afirmar que é ridículo suspeitar que exista alguma trama para promover o homossexualismo. Contudo, Marshall K. Kirk, um dos porta-vozes do movimento, nos Estados Unidos, recomendou a seguinte estratégia para manipular a opinião do povo, levando-o a apoiar os direitos dos homossexuais. Apresente os gays como injustiçados. Qualquer campanha para ganhar o público deve mostrar que os homossexuais sofrem injúrias e necessitam de proteção. A segunda mensagem teria de apresentá-los como vítimas da sociedade, e deveria ser exibido o seguinte: cenas vívidas de gays agredidos, relatos bem destacados de insegurança no emprego e na residência, perda da custódia dos filhos, humilhação, etc. Outra tática recomendada por Kirk tem como alvo também a manipulação da opinião pública, desviando a atenção das práticas homossexuais para as questões de igualdade e justiça. Nossa campanha não deve exigir apoio direto às práticas homossexuais, mas em vez disso, deve usar a palavra discriminação como tema. Apesar de despercebida por muitos, essa campanha tem alcançado êxito em algumas instituições e empresas, onde vêm sendo adotadas leis antidiscriminatórias para os funcionários. Esses regulamentos estabelecem que toda orientação sexual deve ser respeitada, mesmo que não seja heterossexual. A guerra antidiscriminação se expandiu mais do que se podia prever nos Estados Unidos. O Ministério dos Transportes chegou a dedicar um mês inteiro em homenagem à luta dos homossexuais por seus direitos. E o governo liberal de Bill Clinton, desde o começo defensor do aborto, do feminismo e do homossexualismo, não mediu esforços para dar aos gays e às lésbicas posições e espaço legal, político e social. Em 8 de novembro de 1997, o presidente Clinton compareceu a uma reunião de 1.500 ativistas homossexuais em Washington, D.C., aos quais ele afirmou que as pessoas que ainda não se sentem bem com vocês precisam aprender a ver os gays e as lésbicas como concidadãos. Gabou-se também, como demonstração de sua preocupação com o bem-estar da comunidade gay, de que seu governo gasta mais na assistência aos aidéticos do que na assistência às mulheres que sofrem de câncer de mama. O câncer de mama atinge um número grande de mulheres americanas, mas Clinton não se incomodou com o fato de que aquelas que estão numa batalha de vida ou morte com essa doença recebem menos consideração, atenção e apoio do que os aidéticos, a maioria dos quais escolheu viver um estilo de vida que os destruiria. O grande teorista militar Karl von Clausewitz escreveu que a vitória na guerra está na eliminação da força de resistência do inimigo. Esse, e nada menos, é o objetivo do movimento homossexual. O que ele busca não é mera tolerância, mas a igualdade com a heterossexualidade monógama. Isso ficou bem claro com a inclusão do dispositivo orientação sexual no artigo 268 da Lei Orgânica do Distrito Federal, em vigor desde 1992. Esse dispositivo deixa claro que as pessoas têm o direito de escolher a hetero, bi ou homossexualidade. Conforme espera o Idis Cunha, representante do Grupo Gay da Bahia, a aprovação dessa emenda poderá ser o primeiro passo para que os homossexuais conquistem o direito à adoção de filhos, ao casamento civil e ao ingresso nas Forças Armadas. A emenda foi aprovada por 20 votos contra 3. Entre os que discordaram, estavam os deputados evangélicos Peniel Pacheco e Maurílio Silva. Aparentemente, em seu esforço para ganhar a tolerância social, os grupos homossexuais do Brasil têm dependido em grande parte do apoio financeiro vindo dos países desenvolvidos. A Fundação Ford dos Estados Unidos, por exemplo, concedeu, em 1990, mais de US$100 mil em verbas para várias entidades brasileiras que lutam contra a AIDS e contra a discriminação sexual. Entre essas está o Movimento de Liberação Gay Atobá do Rio de Janeiro, que recebeu mais de US$40 mil para seus programas. A ajuda financeira de importantes entidades filantrópicas é uma vitória significativa para o movimento homossexual. Mas Marshall K. Kirk ainda recomenda outra tática para inclinar a opinião pública a favor dos direitos dos gays.
Apresentemos os gays como pessoas boas, a campanha tem de pintá-los como a nata da sociedade, os opositores têm de parecer maus, para ser claro, eles devem ser difamados, precisamos mostrar ao público imagens de homófobos briguentos, essas imagens poderiam incluir a Ku Klux Klan exigindo que os gays sejam queimados vivos ou castrados, pastores fanáticos do sul, dos Estados Unidos, tagarelando com ódio histérico, a ponto de chegarem a parecer patetas e dementes, punks ameaçadores, assassinos e condenados falando friamente sobre as bichas que eles mataram ou gostariam de matar, os campos de concentração nazistas, onde os homossexuais eram torturados e mortos nas câmaras de gás. A verdade é que a utilização do termo opressão é muito importante para o movimento homossexual. Eles adotaram como emblema internacional o triângulo rosa. Afirmam que essa era a identificação que os homossexuais eram obrigados a usar nos campos de concentração nazistas. O uso desse emblema tem a clara intenção de apresentar os homossexuais como oprimidos. Entretanto, o jornalista Gene Antônio, em seu excelente livro AIDS, Raiva e Realidade, faz observações reveladoras sobre a relação que havia entre os nazistas e os gays. A noção da perseguição de Hitler aos homossexuais é baseada em sua agressão aos efeminados, não aos super-homens homossexuais nazistas. Muitos do círculo interno de Hitler, assim como os homens-chaves, que dirigiam o partido nazista, e que recrutavam para ele, inclusive as brigadas militares mais brutais, as tropas de assalto, e a escola de infantaria, eram homossexuais, inclusive Ernest Röhm, Rudolf Hess e Gerhard Rombach. Comentava-se também que o infame Göring era travesti. O capitão Ernest Röhm serviu como conselheiro militar para o chefe das Forças Armadas da Bolívia. Retornando à Alemanha, ele recebeu o comando das tropas de assalto. Contudo, suas qualidades, como líder, foram manchadas pelos fortes desejos homossexuais, aos quais ele se entregava abertamente, sem o menor constrangimento. Ele se cercava de jovens devassos, cujas frequentes orgias não faziam bem alguma reputação do partido. A fama de homossexual do capitão Röhm era bem conhecida. Os artigos na imprensa sobre ele e seu amante médico eram amplamente lidos pelo público. Walter Langer, escrevendo em A Mente de Adolf Hitler, observou que Rudolf Hess era geralmente conhecido como Senhorita Ana. Havia também muitos outros homossexuais próximos a Hitler e supunha-se, por isso, que ele também fosse. Röhm não fazia a menor questão de esconder suas atividades homossexuais, o único critério para ser membro do partido era que o candidato fosse obediente, fiel e incondicionalmente dedicado a mim. No fim do governo de Hitler, Ernest Röhm foi executado. No entanto, isso aconteceu por causa do aumento do seu poder e da possibilidade de ele usar suas tropas de assalto, entre as quais havia muitos homossexuais, para derrubar Hitler. Este tentou dezenas de vezes corrigir as desobediências de Röhm à sua autoridade. Röhm morreu porque Hitler não podia mais confiar nele, e não por causa de seus casos homossexuais. Wilhelm Reich, sexologista liberal alemão, escrevendo sobre a ascensão de Hitler ao poder, observou: a supremacia masculina da era platônica é inteiramente homossexual, o mesmo princípio governa a ideologia fascista da camada masculina dos líderes nazistas, Blur, Röhm, etc. O Dr. Edmund Bergler, psiquiatra de renome internacional, que escreveu extensivamente sobre o homossexualismo, declarou: a afirmação de que os homossexuais estão sempre ao lado da democracia é muito irônica. Vê-nos a mente Röhm e suas tropas de assalto homossexuais, eliminados por aquele outro criminoso, Hitler, quando eles ameaçaram seu poder em 1936. Sabe-se muito bem que os chefões dos campos de concentração nazistas eram, muitas vezes, recrutados nas fileiras dos criminosos homossexuais, embora o movimento homossexual esteja empenhado em apresentar os gays como seres agredidos e oprimidos. Recentes acontecimentos têm demonstrado o oposto. Em maio de 1990, Larry Kramer, um dos fundadores do grupo homossexual ACTUP, declarou num artigo publicado no Wall Street Journal: chegou a hora de usar a violência, gostaria de ver um exército terrorista da AIDS. Ainda em 1990, em Sacramento, na Califórnia, a reunião da Coalizão pelos Valores Tradicionais foi atacada por militantes gays. 30 ativistas irados invadiram a sala da reunião derrubando várias pessoas, inclusive uma mulher grávida, que teve de ser hospitalizada.
Os manifestantes se apoderaram do microfone e interromperam a reunião, e ali ficaram até a chegada da polícia. O pastor Lou Sheldon, organizador do evento, sofreu várias ameaças nos meses seguintes. A doutora Lorraine Day, ex-chefe de cirurgia ortopédica do Hospital Geral de São Francisco, ao propor que teste de HIV fosse feito em todos os doentes do hospital, sofreu ameaça de morte. Ativistas homossexuais tentaram intimidá-la prometendo jogar-lhe ácido no rosto e matar sua família. A organização Família em Foco, do Dr. James Dobson, ao ajudar na aprovação de uma emenda na Constituição do Colorado, que impede a concessão de direitos especiais aos homossexuais, tornou-se literalmente alvo de perseguição. Alguns grupos homossexuais militantes, enfurecidos com a vitória dessa organização evangélica, atacaram as casas dos cristãos. Esses exemplos de violência direta podem ser mais raros, mas há uma ameaça bem maior. As muitas conquistas legais do movimento homossexual já estão começando a oprimir as pessoas que não concordam com suas práticas sexuais. Anne Hacklander foi condenada nos Estados Unidos porque se recusou a aceitar uma lésbica como colega de quarto. Ela teve de pagar $500 à lésbica ofendida e foi obrigada a assistir a aulas de um grupo homossexual para que a atitude dela para com o homossexualismo melhorasse. Judy Allison, síndica de um prédio, foi processada por discriminação contra os deficientes físicos e por violação de direitos civis. Qual seu crime? Pediu a um aidético, que exibia as lesões físicas típicas da doença, que saísse da piscina do condomínio, a fim de não trazer riscos à saúde de outras pessoas, inclusive de uma moradora grávida. O aidético, que também era gay, contactou o grupo homossexual Fundo de Defesa Legal Lambda, que iniciou uma feroz ação legal contra a mulher. O que esse aidético esqueceu de mencionar é que, mesmo deixando totalmente de lado a questão da transmissão da AIDS numa piscina, os portadores dessa doença, devido à baixa resistência aos germes e infecções, carregam uma série de outras doenças que podem facilmente contagiar outros ali. Isso sem mencionar os problemas sanitários particulares de quem pratica sodomia.